Nós temos hoje aqui bastante pessoas novas que estão aqui pela primeira vez, então eu vou explicar um pouco como é a dinâmica das nossas reuniões, né? Nós temos sempre um ou uma expositor ou expositora e ela tem de 20 minutos a 30 minutos para expor o capítulo. Depois nós abrimos para conversa. Então, todas as pessoas que estão presentes podem participar, fazendo comentários, fazendo perguntas, acrescentando, trazendo outros estudos. Enfim, a colaboração para esse estudo ela é aberta, tá bom? Então, primeiro a professora faz a exposição, depois nós abrimos para o debate. Nós costumamos dar certificado de participação para quem tem 75% da presença no estudo inteiro do livro, né? Para isso, a gente posta uma lista de presença no chat após a exposição da professora Ana, tá bom? Então, quem está presente, por favor, assine a lista de presença quando ela for colocada no chat. Outra coisa também, nós gravamos a reunião. Essa parte inicial, né, de acolhimento das pessoas, a gente edita, né, ficando só a parte do estudo propriamente, tá bom? Então, acho que é isso, vou passar já para a Ana. Ana, se apresenta, por favor, e pode passar a sua exposição, tá bom? Obrigado, Ana, mais uma vez por estar aqui conosco, colaborando nesse estudo. Boa noite a todas, todos e todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Terceira vez seguida, hein, gente? Acho que vocês já enjoaram de me ouvir aqui falando. Mas a próxima vez é Sônia que vai estar aqui e depois damos continuidade às outras pessoas, né, que vão estar apresentando. Então, eu sou a Ana, sou aqui da Unesp de Araraquara, do estado de São Paulo, do interior. Sou mãe de 4 meninos, vó de Sara, uma artista arteira brincante, doutoranda em educação escolar e por aí segue. Acho que já está bom por aí, né? Hoje nós vamos, então, continuar a discussão do texto da filósofa e professora nigeriana Oidon Kiyoyumi, A Invenção das Mulheres. Eu vou pedir licença para vocês para passar uma apresentação que vai estar ajudando no desenvolvimento dessa primeira parte do capítulo. Então, hoje nós vamos da página 69 até a página 100, tá bem? E eu peço a vocês paciência, porque esse livro da Oiron, que ele desafia, né, a nossa forma de pensar e de conhecer o mundo, ela está nos provocando a pensar um mundo não generificado, isso é um mundo onde a hierarquização de gênero não existe, né? Então, o Oiron Kiyoyumi vem hoje para nos ajudar a pensar a cosmogonia e as instituições socioculturais Oyo-Yorubás, tá? Eu fiz uns slides tentando estar o mais... Peraí, deixa eu só organizar aqui. Organizar a nossa fala de modo nós entendemos o que a professora ela está, então, nos provocando a pensar. No primeiro capítulo, o Oiron Kiyoyumi nos fez percorrer a história do Ocidente e o modo como é estruturado a hierarquia de poder dentro dessa sociedade a partir do gênero, né? Ela fala que o gênero é uma categoria fundante da hierarquia social e de poder dentro das sociedades ocidentais. E mais que isso, que nós, ocidentalizados, nós temos a ideia de que gênero é uma categoria universal
e que, portanto, ela está presente em todas as culturas. E o Hiroki Oyumi vai nos provocar a pensar que isso não é assim. Ela vai retornar a uma sociedade, então, Yorubá, pré-colonização, para mostrar a forma como essa sociedade ela não era generificada. Então, ela começa o segundo capítulo já dizendo assim: o gênero não é um princípio organizador na sociedade iorubá antes da colonização pelo Ocidente. As categorias homem e mulheres, dentro dessa sociedade iorubana, não eram existentes, gente, e, portanto, não existia uma hierarquia ligada a esse sistema de gênero. As categorias homem e mulher, ali ainda na página 69, são construções sociais derivadas da suposição do Ocidente de que os corpos físicos são sociais. Vocês lembram a discussão que foi feita no começo do capítulo anterior, em que ela dizia a ligação entre o corpo biológico e o corpo social. Então, o corpo biológico masculino, ele carrega em si uma suposição de que ele é hierarquicamente o corpo dominante, o corpo norma, e que, portanto, o corpo feminino, ele é aquele que tem uma falta, né, que falta a ele o falo, e que, portanto, ele é menor, é subordinado a esse corpo masculino. Tá? Então, o Hiroki Oyumi vai nos dizer que essa suposição, que no capítulo anterior ela relacionou com um conceito novo, raciocínio corporal, é uma interpretação biológica, uma lógica ancorada na biologia, de que o mundo social é ancorado a partir dessas normas. Tá tudo bem até aí? Qualquer coisa vocês vão apontando, eu vou mais devagarzinho, tá? Então, o objetivo desse capítulo, do capítulo 2, é articular a cosmopercepção com a lógica cultural iorubá e remapear essa ordem social. Então, o Hiroki Oyumi vai começar nos dizendo, olha, o mundo iorubá, o iorubá, ele se estrutura de uma outra forma, de uma outra maneira, diferente da forma como o Ocidente entende o mundo. O Ocidente, ele tem uma cosmovisão do mundo, ele vê o mundo, ele só entende o mundo a partir da visão, do que ele vê. Já nós temos dentro da cosmopercepção de mundo, nós articulamos todo um conhecimento, toda uma relação onde essas dicotomias não existem. Então, prestem atenção, o Hiroki Oyumi está nos chamando a prestar atenção a essas relações que acontecem de um outro modo e que estruturam a sociedade de uma outra forma, dentro de uma outra lógica. Ela vai dizer, a primeira análise que ela vai fazer é a partir da linguagem, da língua iorubá. E ela vai nos dizer que olhar para a linguagem é a principal fonte de informação que constitui a cosmopercepção, a forma como nós entendemos o mundo, mapeando, então, as mudanças históricas e interpretando a estrutura social. Dentro dessa cosmopercepção, todas as instituições que o Hiroki Oyumi irá descrever não são arcaicas, elas são tradições vivas, elas continuam em movimento, tá certo? Elas não estão paradas no passado, mas elas se estruturam a partir de uma tradição que continua acontecendo. No segundo subcapítulo, o Hiroki Oyumi vai querer colocar a mulher em seu devido lugar. Como assim, colocar a mulher em seu devido lugar? Ela vai nos dizer que gênero é um discurso dicotômico. Vocês lembram, né, que ela vai sempre estar fazendo esse movimento. Ela vai
para a sociedade ocidental e traz o olhar. Ela vai estar o tempo todo trabalhando esse movimento, tá bem? Nos fazendo perceber o modo como se estrutura de formas diferentes a sociedade ocidental e a sociedade iorubá. Ela está dizendo nesse momento, prestem atenção, dentro da sociedade ocidentalizada, existe um discurso dicotômico, isso é, que divide, né, duas categorias sociais binariamente opostas e hierárquicas, homens e mulheres. O que isso quer dizer? Que dentro da sociedade ocidentalizada, os discursos, então, o que estrutura a nossa vida e o nosso pensamento, aquilo que se diz sobre, é organizado em duas categorias. Nós não somos mais sujeitos, tá? Pessoas. Nós somos divididos entre homens e mulheres. E essas duas categorias, elas são opostas. Homem é o oposto de ser mulher. O homem é a norma, a mulher é aquela que é o outro do homem. E elas são hierarquizadas a partir desse discurso. Já dentro da sociedade iorubá, existe uma outra forma de constituição. Não existe a classificação generificada, isso é, existe o corpo biológico feminino e masculino, macho e fêmea, mas não existe oposição nem hierarquização, certo? Não existe essa dicotomia entre essas duas corporeidades. Ela aponta que existe um erro na tradução, de que quando nós olhamos para a sociedade iorubá e visualizamos corpos femininos e masculinos, dentro da nossa formação, do nosso discurso, do nosso pensamento, nós já vamos olhar para esses corpos e querer hierarquizá-los, querer que eles sejam menininhos e menininhas, querer que eles sejam hierarquicamente categorizados, que eles sejam opostos. Mas ela está falando, não existe isso. Isso é um pensamento ocidental. Dentro da sociedade iorubana, o que existe são sujeitos. E ela segue nos dizendo, peraí, gente, vamos lá, aqui, que ela vai propor, para nós entendermos melhor, que ela não mais vai nos dizer os conceitos generificados, homem e mulher, não vai trabalhar nesse texto com esse conceito, mas ela vai trabalhar com o conceito ana-macho, quer dizer, anatomicamente masculino, ana-macho, é uma forma que ela reduz isso, ana-fêmea, quer dizer, anatomicamente um corpo feminino, tá? E anassexo, quer dizer, anatomicamente é um corpo sexualizado. Ela sentiu a necessidade de criar esse novo conjunto de construtos pelo reconhecimento de que o pensamento ocidental ele não consegue se desvincular do conceito biológico homem e mulher. E ela precisava, então, trazer um novo conceito para que a gente comece a desconstruir, então, esse discurso na nossa cabeça. Ela vai dizer que dentro da sociedade ocidentalizada, ser homem ou ser mulher é aquela que não tem pênis, que vai, dentro do conceito freudiano, vai ser aquela que tem inveja do pênis, que tenha uma noção, que tem uma profundidade social e que está ligada muito aos estudos de gênero. Segundo, a mulher é aquela que não tem poder. E o terceiro, que ela não pode participar da arena pública. E ela vai agora começar a apontar para a gente, dentro das instituições iorubanas, o modo como isso não ocorre. Que esse modo de olhar a mulher, ele é completamente diferente. Então, dentro da sociedade iorubana, nós vamos, então, olhar para anafêmeas.
O que é ser uma ana fêmea, então, dentro da sociedade iorubana? Diferente do macho e da fêmea, no Ocidente, as categorias. Agora vocês vão me desculpar se eu falar alguma palavra errada, tá bom? Obindim e Okundim são primariamente categorias da anatomia. Então, ela está falando, são corpos anatomicamente constituídos como macho e fêmea, ok? Não sugerindo suposições subjacentes de personalidade ou psicologia que derivem delas. Porque essas categorias, então, o Bingrim e o Kungrim, são categorias que não são elaboradas em uma relação de oposição. Ela, mais para frente, vai falar que existe uma diferença entre esses corpos, só isso, tá? Então, ela está dizendo, elas não são sexualmente dimórficas, portanto, não são generificadas. Na velha Oió, elas não indicavam uma classificação social. Nossa, as pessoas não eram classificadas de acordo com o seu gênero? Não, gênero não existia na velha Oió, tá bom? Então, não existia a expressão de masculinidade nem de feminilidade. Essas categorias não existiam na vida ou no pensamento iorubá. Tá tudo bem até aqui? Posso ir para o próximo subtítulo? Tá bem. Então, existem algumas distinções que são necessárias, que Oiron Kyoyumi considera importante ser feito para pensar, que são distinções, não diferenças. O termo Okunrin e Obinrin, no entanto, apenas indicam diferenças fisiológicas entre as duas anatomias, uma vez que elas se relacionam com a procriação e a relação sexual. Dentro da cosmopercepção de mundo, Oió e Yorubá, a procriação ela é fundamental para a sociedade, tá? Então, entender que os corpos masculino e feminino, ana macho e ana fêmea, se distinguem somente por ser aquele que pode, então, desenvolver a gravidez e aquele que vai participar do ato sexual, é a única forma, é o único modo que, dentro dessa sociedade, se difere o que é ser homem ou ser mulher. Entendeu? Não tem mais nenhuma diferença para eles. Então, somente uma distinção. Aquele que pode engravidar e o que não pode engravidar. É só isso que interessa nessa distinção dos corpos biologicamente. Então, o desafio que a concepção Yorubá apresenta é um mundo social baseado nas relações sociais e não no corpo. Olha que interessante. A sociedade Oió-Yorubá, ela é estruturada a partir das relações sociais. O que esses corpos são, não interessa. Para a hierarquização, não interessa para o estabelecimento das relações sociais. Isso mostra que é possível reconhecer os papéis reprodutivos distintos para o Binrim e o Kunrim, sem usá-los para criar uma classificação social. Então, quando eles fazem qualquer referência ao corpo, então a ana macho e a ana fêmea, é somente para distinguir o corpo que pode procriar. Só isso. Acaba aí, gente, mais nada. Opa! O Oiron Kyoyumi irá chamar isso de uma distinção sem diferença social. Tudo bem até aqui? Está dando para entender? Eu estou indo pela cara da Neuza e ela está com cara de ué, mas tudo bem, vou seguir, tá? Qualquer coisa, porque esse capítulo ele vai complexificando, tá, gente? Até eu cheguei a um ponto que eu comecei a
pensar que modo compartilhar isso com vocês. O Hironkyo Yumi vai nos dizer que talvez o fato que o modo e o estilo de reverenciar uma pessoa superior não dependam de ser um ana macho ou uma ana fêmea, indiquem a estrutura cultural não generificada. O Hironkyo Yumi, nessa parte do capítulo, que fica na página 78, ela vai nos dizer que existe uma tradição dentro da cultura iorubá de reverenciar, então, a pessoa superior, né? O governante, etc. As pessoas que ocupam, então, essas categorias superiores. E essa reverência é através de ajoelhar ou de prostrar-se diante desse superior. Mas que não existe, ela vai aqui no capítulo, na página 78, descrevendo o modo como esses corpos se prostam diante, então, dessa figura superior. Que não existe uma diferença, o que existe é uma distinção para facilitar, por exemplo, a ana fêmea quando está gestando. Então, em vez de prostrar-se, ela se ajoelha, né? Ela se coloca numa posição que fica um pouco mais confortável, mesmo assim, uma forma de reverência a esse superior. É só essa distinção, não existe uma diferenciação, porque todos devem prostrar-se, reverenciar a autoridade superior, mas que pode ter essa distinção de acordo com a necessidade que aquele corpo pede, tá? E que essa forma essa forma de reverência, gente, não é generificada, portanto, tá? Uma pessoa superior assim o independente também do tipo de corpo. Vejam, ela está colocando que a reverência deve ser feita a uma pessoa superior, não está generificando. Essa pessoa superior pode ser uma ana macho ou uma ana fêmea, tá certo? Por que isso? Porque nós vamos entender que dentro da cosmologia iorubá existe, então, essa distinção pela idade. Vocês lembram? Que a reverência é sempre ao mais velho, e que é independente, então, do corpo biológico que essa pessoa tenha, né? Então, é sempre o mais velho, o governante, pessoa, né? E é significativo também entender o que o Hironkyo Yumi vai apontar sobre a importância do destino, né? Dentro da sociedade Oyo-Yorubá, então essa sociedade que é pré-colonial, não existia a necessidade de uma hierarquização social, porque acredita-se no destino, né? No Ori, naquele que é designado a ocupar a cabeça, né? O destino e a cabeça. E o Ori não tem gênero, gente. Se tem a preocupação com a escolha do Ori, não com o gênero do Ori. Eu não vou escolher um Ori feminino ou um Ori masculino, eu vou escolher um Ori, né? Um bom Ori. E aí, o Hironkyo Yumi vai nos dizer, e que eu não vou saber falar, que ela foi dialogar com uma mais velha da sua comunidade, na página 79, e essa mais velha disse o seguinte para ela, deixa eu só ver aonde que está, aqui, ó. A Fuapé respondeu-lhe dizendo, em essência, que embora nós escolhamos nossas cabeças no mesmo lugar, nossos destinos não são iguais. É uma escolha crucial, mas é uma escolha que não está sujeita a uma generificação, não está sujeita a uma designação hierárquica, nada disso. A escolha de uma cabeça
é um ato de uma escolha do destino. E ela ainda completa que quando ela foi conversar com essa mais velha disse a ela: lá vem você de novo, eu falando com as minhas palavras, tá, gente? Você de novo com essa sua ideia ocidentalizada de querer entender a partir da visão deles. Aqui não é o mundo deles. Aqui nós nos estruturamos a partir de um outro lugar, né? Com outros conhecimentos de mundo. E, portanto, nós somos norteados, nós somos sulhados pelo nosso destino, pela nossa cabeça, pela escolha da nossa cabeça. Tá tudo bem até aqui? E aí é importante a gente entender, gente, com tudo isso, que o gênero não é uma propriedade de um indivíduo ou de um corpo em si mesmo. Até mesmo a noção de identidade de gênero como parte do eu repousa dentro de um entendimento cultural ocidentalizado. Gênero é uma construção de duas categorias em relação a uma hierarquia entre si, né? O lugar ocupado pelo homem como a norma e o lugar ocupado pela mulher como a outra do homem. E gênero é melhor entendido como uma instituição que estabelece padrões de expectativa, mais do que ser o outro, tem uma série de expectativas construídas sobre o que é ser mulher dentro da sociedade ocidentalizada e que está incorporada à vida cotidiana, às instituições, né, a forma como a economia. Então, já existe uma forma de ser mulher mãe, de ser mulher executiva, de ser mulher em todos os espaços. Por conta desse imaginário já criado a partir dessa hierarquização social. E dentro agora do mundo iorubá, Oidon Kyoyumi vai nos mostrar que isso não acontece da mesma forma, que não existe, então, essa construção de um lugar a ser ocupado pela mulher. Ela segue agora nos falando sobre a senioridade, né? Então, esse vocabulário da cultura e essa linguagem do status. E aí, eu peço para vocês que se tiverem tendo dificuldade, façam para mim parar, porque ele vai complexificando o texto, tá? Então, ela vai dizer que a linguagem, antes de tudo, é uma instituição social. É aquilo que constrói o discurso sobre o lugar a ser ocupado dentro de uma organização social. E ele é constituído a partir da cultura. Por causa da difusão da linguagem, é legítimo perguntar o que uma língua, em particular, nos diz sobre a cultura da qual deriva. A linguagem carrega os valores dentro de si. Obrigada, Paulo. Há, no entanto, uma considerável ansiedade em determinar a senioridade em qualquer interação social. Olha que ponto interessante. Ela está nos dizendo que quando existe o encontro entre pessoas na rua, e aí, gente, pessoas, a grande preocupação é descobrir quem é o mais velho da relação. Porque eu só posso chamar pelo primeiro nome se eu for o mais velho da relação. Se eu for o mais novo da relação, eu não posso nomear o outro pelo nome. Eu tenho que usar uma outra designação, né? Olha, ela está dizendo, é quase um sacrilégio chamar alguém mais velho pelo nome. É considerado deseducado. Né? Então, a grande preocupação nos encontros é ser educado e só nomear se aquela pessoa for mais nova do que eu. Então, a senioridade é a grande categoria que organiza as relações sociais. Outra coisa que ela vai nos apontar é que não existe a especificidade de palavras para dizer que a criança
é menino ou menina. Olha que interessante. Os termos homucurim, menino, homobinrim, menina, ganharam circulação na atualidade. Não eram termos necessários na velha Oió, tá bem? Por quê? Porque indicar o sexo biológico dessa criança, literalmente, não era necessário. Não era uma coisa que importasse. Dentro da sociedade Oió-Iorubá, o que importava em si era a criança. A criança era considerada e é considerada o mais importante dentro da sociedade. Por isso, a reverência também ao corpo feminino, por poder procriar, por poder carregar, né, um novo corpo. Existe uma grande expectativa com a natalidade dentro da sociedade Oió-Iorubá. Então, essa necessidade de generificar, dizer qual é o lugar que essa criança ocupa, não existe dentro da sociedade Oió-Iorubá. O que importa é dizer, é uma criança. E essa criança é importante para nós, tá certo? Essa necessidade de começar a generificar agora e trazer que essa criança, e aí ela coloca que sempre quando, mesmo hoje, vão estabelecer essas categorizações de menino e menina, é importante que eles começam com a palavra criança. O que importa é a criança, e aí que é uma ana fêmea ou que é um ano macho. Tá? Anatomicamente fêmea ou anatomicamente macho. O que importa dentro da sociedade, da cosmopercepção de mundo iorubana, é a criança. E aí ela vai continuar nos dizendo que essas palavras eram usadas para explicar às pessoas mais simples e analfabetas, mas que para elas não tinha grande interesse de conhecer essas palavras, porque dentro da sociedade, da cultura, não existe essa necessidade. Outro conceito importantíssimo dentro da sociedade iorubana, que dentro da sociedade ocidental tem uma força muito grande, é a paternidade. Quando nós falamos de paternidade no Ocidente, nós estamos falando de pátria e poder, nós estamos falando de um local a ser ocupado pelo homem, cabeça da família, né? Um lugar que se espera que essa pessoa ocupe. Dentro da sociedade iorubana, já esse conceito paternidade não encontra esse mesmo discurso forjado. Porque a distinção somente está no forma como a sexualidade ela se destina. Então, a ana fêmea é destinada à procriação, né? E o ana macho é destinado o lugar no ato sexual. Isso está muito bem estabelecido. É a única coisa que importa, que distingue, né, esses dois corpos biologicamente. Então, o conceito paternidade está intimamente entrelaçado com a idade adulta. Não vai importar na infância. Nós não precisamos distinguir esses corpos na infância. Porque só vai importar durante a fase adulta para estabelecer aquele que vai procriar e aquele que vai se relacionar, ok? E é assim que as coisas são e devem ser para que a sociedade sobreviva, né? Apesar da singularidade dos papéis Okunrim e Obinrim na reprodução seja codificada na linguagem, o atributo mais importante que essas categorias indicam não é gênero, não tem nada a ver com gênero. Ao contrário, é a expectativa de que pessoas de certa idade devem ter procriado. Então, dentro da
cosmopercepção de mundo iorubana, o que importa é a procriação, não é a hierarquização, tá bem? Então, o que importa é que dentro de uma determinada idade, os corpos, ana fêmea e ana macho, estejam procriando. E aí, volta o conceito de senioridade na organização social do povo Urubá, ter sido reconhecida e analisada de forma variada por intérpretes dessa sociedade. É a pedra angular do intercâmbio social. Veja, nós entendemos até agora, então, que a sociedade se estrutura socialmente com a senioridade, então o local a ser ocupado pela pessoa mais velha, independente se é ana macho ou se é ana fêmea, que para essa organização social, o que importa em saber se é ana macho ou se é ana fêmea, é que esses corpos irão procriar e que essa sociedade ela está estruturada a partir da procriação e que durante as infâncias não interessa saber se são corpos ana fêmea ou ana machos, importa saber que são crianças e que devem ser geradas e que devem ser cuidadas por toda a sociedade, tá? É uma criação, então, que vai ser conjunta. Deve-se ressaltar, no entanto, e o Oidon Kyoyumi continua nos dizendo, que a senioridade não é apenas uma questão de privilégio na vida cotidiana. Também implica responsabilidade. E aí ela traz uma questão muito importante. Entre as crianças também existe a questão da senioridade. Numa mesa, com crianças de diversas idades, a primeira a ser servida vai ser a criança mais velha. Porque essa criança mais velha, independente se é menininho ou menininha, não existe isso, ana macho ou ana fêmea, essa criança mais velha é a responsável pelas outras. Então, ao mesmo tempo que ela ocupa um lugar social importante, por ser a mais velha, ela também assume a responsabilidade de ser a mais velha do grupo. Tá? Então, senioridade está associado a um lugar a ser ocupado, mas também a uma responsabilidade por ocupar esse espaço. Não existe, dentro da sociedade iorubana, a noção de veado e sapatão. Óbvio, gente, se nós não temos generificação dos corpos, né? Esses conceitos, esses preconceitos, também não existem dentro dessa cosmopercepção de mundo. Não que não existam corpos que ocupem esse espaço, mas não existe a necessidade de conceituar esses corpos. Ao contrário das línguas europeias, o Iorubá não faz gênero, ele faz senioridade. O que o Yumi está nos dizendo é que a linguagem iorubana, ela não generifica, ela não tem a e o, tá? Ela vai estabelecer relações de senioridade. A senioridade é altamente relacional e situacional. Gente, eu sou mais velho num lugar, em outro lugar eu não sou mais velho. Por exemplo, essa criança mais velha é a mais velha na mesa das crianças, mas entre os adultos ela não é a mais velha, ok? Então, o que está dizendo? Que dentro dessa hierarquização iorubana não existe uma posição fixa, mas existe ela é dicotomizada, esse lugar ele é relacional, é de acordo com o espaço em que esse corpo está se relacionando, tá? Então, nessa sala, eu sou a mais velha, acho que sou, não sei, mas em outra sala, que eu me encontre com pessoas acima da minha idade,
eu vou estar num lugar inferior. Olha que interessante. Tá? Deu para entender isso? Que não é fixa o lugar ocupado? Tá, vamos lá. A ausência de categorias de gênero não significa que a língua iorubá não possa descrever ou transmitir informações sobre diferenças anatômicas de machos e fêmeas. Quer dizer, não quer dizer que na língua iorubá não existam palavras que vão, então, dizer sobre gravidez, sobre gestação, sobre relações sexuais, sobre órgãos sexuais. Existe. Mas o que não acontece dentro da língua iorubá é a generificação, tá? É a relação social e cultural, hierarquização social e cultural a partir do gênero, tá? O ponto crítico é que essas diferenças anatômicas não têm significado social e, portanto, não projetam domínio social. Quer dizer, o homem, o anamacho, por ter um falo, não vai ter uma posição superior à ana fêmea, por causa do falo. Ao contrário, dentro da relação social, a ana fêmea tem um lugar melhor em algumas questões, por ser aquela que procria. Mas ela também assume a responsabilidade por ser aquela que procria. É diferente quando a gente vai pensando as relações ocidentais. Aqui a gente está pensando num monte de coisa, né? Gênero, gente, que foi construído durante muito tempo na nossa cabeça de hierarquia social, das lutas do feminismo. Olha, põe tudo isso de lado, porque é muito contraditório, né? Então, o Oiron Kyoyumi vai resumir dizendo que o idioma iorubá é isento em relação ao gênero, o que significa que muitas categorias aceitas em inglês não existem no idioma iorubá. Não dá para a gente usar para categorizar a sociedade Oiá iorubá. Aí nós começamos agora o próximo subtítulo. Vamos lá. Hierarquias de linhagem. Essas hierarquias de linhagem agora vão dizer sobre o modo como, então, essa sociedade iorubana, que é patrilinear, a princípio, elas se estruturam numa prática social de morar em grandes casas. Tá? Então, o mundo iorubá, a cosmopercepção de mundo iorubá, ela se estrutura a partir de práticas específicas. O que acontece? Que existem, então, uma habitação chamada Agboilé, que abriga um grupo de pessoas que reivindicam a descendência de um ancestral comum fundador. Tá? Ancestral comum fundador. Aqui não generificou, gente. Não disse se é ana macho ou ana fêmea. Por que será? Vamos continuar. É uma unidade sociopolítica proprietária de terras e títulos, que em alguns casos pratica ofícios especializados como a tecelagem, a tintura, a metalurgia, etc. Essas unidades foram descritas na literatura antropológica como patrilineagens corporativas. A maioria dos membros de uma linhagem, incluindo os cônjuges e sua prole, residia nessas grandes residências. Todos os membros da idilé, linhagem, como um grupo, foram chamados de homo-ilé e foram classificados por ordem de nascimento. Tá? Lembrou da senioridade? Então, a classificação dentro dessas moradias é por ordem de nascimento. As anafêmeas que se casam eram agrupadas com o nome de Ayá,
e eram classificadas por ordem de casamento. E elas podem ocupar um lugar inferior à criança. Olha aí. Então, a primeira coisa é que todos dentro dessa moradia, né, a princípio, vão ser classificados por ordem de nascimento. Mas como vão acontecendo os casamentos, os novos membros, sejam eles anafêmeas ou anamachos, eles passam a integrar o grupo e a data que eles entram no grupo passa a ser tomada como a sua data de nascimento dentro dessa linhagem. Então, mesmo sendo um adulto, na hora que eu adentro a linhagem, eu posso ter um lugar inferior à criança. Eu vou estar em último lugar nessa linhagem. Então, não existe essa classificação. Primeiro, não existe o termo esposa e marido, porque isso vai denotar uma concepção de gênero, né? E não existe a hierarquização por ser mais velho nessa categoria. Dentro dessas moradias, então, primeiro eu vou olhar a idade cronológica dos membros originários daquela moradia, e depois eu vou tomar a idade de casamento. Complicou um pouquinho? Só um pouquinho. A justificação para a tradução dos termos está na distinção entre o có e a iá, como proprietário nativo e não proprietário, forasteiro. Então, aqui, gente, esqueçam a categorização de gênero, mas, olha, nessa parte, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que vai dizer aqui embaixo, ó, como observei anteriormente, as traduções de Aiá como esposa, Jocó como marido, e põem construções sexuais e de gênero, que não fazem parte da concepção iorubá, que está distorcendo o papel. O que o Hiroki Oyumi está nos fazendo entender que esses dois termos, Okó e Aiá, querem dizer aquele que é nativo daquele grupo e aquele que é forasteiro àquele grupo. O nativo, ele vai ser hierarquizado somente pela sua data de nascimento. Já a IA, ela vai ser categorizado pela data de entrada de nascimento dentro daquele grupo. Essa relação, então, nativo-forasteiro é hierarquizada, com o ocupante da posição nativa possuindo privilégios superiores ao forasteiro. Uma anafêmea casada com uma abileco, alguém que vive na casa do cônjuge, é superior. Esse termo mostra a centralidade da habitação familiar também na definição do status dos residentes. O modo de recrutamento para a linhagem não é de gênero, mas pelo nascimento e pelo casamento. É essa forma que as pessoas são, então, hierarquizadas dentro dessas moradias. A hierarquia no interior da linhagem foi estruturada sob o conceito de senioridade, o mais velho da moradia, aquele que nasceu primeiro. Nesse contexto, a senioridade é melhor entendida como uma organização operando sob o princípio de quem for o primeiro a chegar será o primeiro a ser servido. Uma prioridade por reivindicação, por eu ser o mais velho aqui da moradia, que foi estabelecido para cada recém-chegado ou chegada, se ela ou ele entrou na linhagem por nascimento ou por casamento. A senioridade é baseada na ordem de nascimento, para o Mole e Lé, e na ordem de casamento, para Iá e Lé. Não importa se é na macho ou se é na fêmea. Importa se é nativo ou se é forasteiro. Tudo bem?
Oi, Dom, deixa eu tomar um golinho de chá, gente. O Hiron Kyoyumi vai começar agora a nos fazer pensar, então, nessa descendência, né, gente? De que forma, então, se estruturam essas relações, se a hierarquização é pela senioridade e pelo aquele, então, que nasce primeiro ou que adentra a linhagem primeiro. E ela mostra que a primeira confusão que acontece quando pessoas com pensamento ocidentalizado querem entender essas concepções patrilineares, vão dizer que é patrilineares, é imaginar que essa organização se baseia sempre indo morar na casa do homem. E o Hiron Kyoyumi está falando, não é, isso é um equívoco. E que resulta do fato que eles veem a patrilinhagem como unidade de análise natural, sem olhar para essa dimensão intradomiciliar. Naquele momento, o mais velho pode ser um homem, por nascimento, ou uma mulher que ascendeu, ou uma mulher que nasceu, que é a próxima mais velha. Não existe esse lugar ocupado pela na macho ou na fêmea de modo fixo. Ela está mostrando anteriormente para a gente que é sempre dinâmica essa relação. Então, que a cada momento vai mudando essa estrutura, né? A patrilinhagem concentra-se apenas no papel das anafêmeas como a Iá, né? Como aquelas que vão adentrar a outra casa, que na realidade era apenas um papel entre muitos que as mulheres cumpriam na antiga sociedade Oió, ignorando seus papéis como Omo e Lé, membros da linhagem. Como o casamento não levou à filiação, devemos prestar muita atenção à linhagem de nascimento, que permaneceu como a principal fonte vitalícia da identidade social, acesso e apoio material e outros. Quer dizer, essa mulher, ela ascende a outra casa, mas ela continua a ocupar um lugar na sua própria casa. Difícil. Continuo. E aí nós entramos, já quase terminando esse recorte do capítulo, na questão do casamento. O casamento é fundamental dentro dessa construção de cosmopercepção de mundo iorubá. Na sociedade Oió e Iorubá, o casamento era essencialmente uma relação entre linhagens. Contratualmente formalizava a atribuição dos direitos de paternidade da linhagem do noivo à prole nascida no decorrer do casamento. Em troca desse direito, os bens e serviços eram transferidos da linhagem do noivo para a da noiva. Então, o dote, gente, ele assegurava que o noivo e a sua linhagem teriam direitos, traria o direito dele ter relações sexuais com a anafêmea e dele ter direito sobre a prole desse relacionamento. Somente, tá? Os bens da mulher continuavam sendo dela, o trabalho da anafêmea continuava sendo dela, ela continuava a ter a sua vida, não existia esse casamento em que os bens da mulher se tornavam do marido. Não existe isso. O homem, ele oferece um dote à família da noiva para poder, então, ter relações sexuais com a sua noiva e para poder ter direito à prole da sua noiva. Os bens eram dados, então, como um dote, e ele também teria que prestar serviços ao longo da vida para a família da noiva, para manter essa noiva do seu lado. Esse ato singular ressaltava a natureza coletiva do casamento e a responsabilidade compartilhada envolvendo diferentes membros e habitantes das linhagens. Quer dizer,
a segurança e a continuidade dessa prole era uma prioridade entre as linhagens familiares. Eles precisavam assegurar, então, todos os membros dessa linhagem se tornavam responsáveis por essas prole, por essas crianças que nasceriam. E essa questão ressalta, primeiro, que a prole é o propósito supremo no casamento e as crianças são a primeira obrigação conjunta do casal. Segundo, a norma de separação das finanças do casal, mostrando que não há noção de propriedade conjugal, são propriedades separadas. Por isso que as mulheres cuidam dos seus bens, cuidam do seu dinheiro, têm direito a ter propriedades, etc. Terceiro, o privilégio dos laços consanguíneos sobre o da conjugalidade, quer dizer, a família da noiva tem uma preponderância, um privilégio sobre ela do que o marido. Quarto, uma visão monogâmica como não intrinsecamente desejável ou positiva. Essa visão ocidentalizada de um mundo monogâmico, não é o que é praticado dentro dessas sociedades, mas também não traz a visão do que é para nós uma não monogamia, tá? Aí a gente precisa trabalhar esse conceito de uma outra forma. E as lacunas geracionais na sociedade derivam principalmente da introdução do cristianismo, quer dizer, tudo muda com a introdução do cristianismo e de outras ideias vindo das instituições ocidentalizadas. Uau! Agradeço por terem me ouvido até aqui e espero ter contribuído com vocês. Obrigada, Ana. Fabuloso, fabuloso. O pensamento da Oironque. É difícil imaginar, né, que para nós que vivemos nessa sociedade ocidentalizada, né, imaginar que existia uma sociedade com uma caracterização tão perfeita, né, de organização mesmo, né? E ela foi totalmente desvirtuada, né, por conta da colonização. Então, eu estou dizendo por mim, né, que é difícil a gente entender, a gente entende, né? Mas pensar em levar isso para nossa vida, né? Precisa de muito exercício. A gente precisa de muito exercício. Esse estudo está sendo maravilhoso. Está sendo maravilhoso mesmo. Nazito. Boa noite, Neuza. Boa noite, Ana. Boa noite a todas e todos que estão aqui nessa live, nessa aula, né, maravilhosa. Ana, gostei bastante, embora não peguei lá do início, né, e nem, enfim, né, estou retomando agora, né, assim, a minha participação, né, e já dizendo, antes de fazer, eu tenho aqui algumas perguntas para você, Ana. Eu fiquei com algumas dúvidas, né, e eu vou lançar essas perguntas. Sei que você está preparada para me responder, para nos responder, porque você leu o texto, eu não li. Desculpe-me. Mas, enfim, mas, assim, antes de fazer as perguntas, eu gostaria de dizer, de esclarecer que eu não peguei nenhum tema, porque eu estou muito ocupado com a minha tese, eu não estou conseguindo, assim, pensei que tinha desaparecido. Eu não estou conseguindo conciliar com muitas coisas, né, com outras atividades, ainda que seja nesse campo, né, que, claro, essa leitura é uma leitura que me interessa, né, também, me interessa bastante. Não é? Enfim,
Sim, então, só complementando o que eu estava dizendo, por conta da minha tese, eu não me comprometi inicialmente de pegar um dos temas para apresentá-lo, como você bem apresentou aqui. Gostei muito dos seus slides, Ana, que, assim, ajudou muito a gente perceber você falando e mostrando lá o texto, foi muito interessante. Eu gosto de fazer isso também, eu acho que ajuda. Então, olha só, mas sem mais delongas, eu anotei aqui algumas coisas e as minhas dúvidas vão começar um pouco pela história, né? Não é para necessariamente, não vou exigir que você me conte, né, a história dos iorubais, não é? Mas eu só gostaria só de ratificar, né, assim, para você me ratificar ou nos ratificar aqui, quanto à região dos iorubais, né, que na minha cabeça, né, a região dos iorubais é ali na África subsaariana, né, descendo ali a África do Sul, enfim, a região mais do central para baixo da África, né? Imagino eu. Aí depois eu quero que você me confirme isso, ou não, enfim, me explique essa questão também, se possível, Ana. E a outra questão que também diz respeito a um pouco à história, mas assim, né, só para uma pequena pincelada. Se essa cultura, né, ela começa a aparecer a partir de quando na história? Não sei se você tem essa informação. E ela perdura até quando, né? Assim, eu sei que eu estou dizendo isso porque eu acho bastante interessante sabermos disso, não é? E claro que depois a gente, né, poderá procurar, não é? Porque, como você colocou aqui, a gente percebe que a cultura iorubá é muito divergente, né, da cultura cristã, né, muito divergente, mas isso não é ruim, não estou dizendo isso não estou me espantando, estou dizendo que, enfim, ela tem tem os costumes próprios, né, da África, né, da África, dos povos iorubais, não é? E aí, quem é muçulmano tem os seus costumes, quem é cristão tem os seus, e assim sucessivamente. Bom, e também por conta das leituras que eu venho fazendo, né, sobre os nossos ancestrais, né, ainda que a minha pesquisa seja lá em torno do Egito, mas está ali em toda a África do Norte, não é? E a dúvida que eu tenho sobre isso é justamente que me parece, né, que não tem uma cultura iorubá ali no norte da África, e sim mais para baixo. É isso que eu estou te perguntando aqui na primeira pergunta, na minha primeira indagação. Alguns pontos que você colocou, Ana. O conceito de criança é um conceito neutro? É um conceito neutro? Não há necessidade de distinguir os sexos, não é isso? Acho que você disse isso. O outro conceito que eu também achei interessante, penso que aprendi, a senioridade, né? A senioridade se converte em responsabilidade para qualquer idade, para qualquer sexo, é isso mesmo? Beleza. Na sociedade iorubá, o patriarcalismo não existe. O patriarcalismo não existe. Então, nessa sociedade, a Ana fêmea parece exercer mais responsabilidade do que a Ana macho. Foi isso que eu entendi. É isso mesmo? Tá? Me pareceu, né, que a Ana fêmea exerce mais responsabilidade do que a Ana macho. Então, como é que você vê isso? E para terminar, achei assim, bastante interessante um outro ponto que você colocou antes de você finalizar. Você disse mais ou menos assim, né? A senioridade é melhor entendida como há um princípio, né, na cultura iorubá,
que parte do conceito de senioridade, que diz mais ou menos assim, né, que a senioridade é melhor entendida como aquele ou aquela que chega primeiro, que nasce primeiro. Quem nasce primeiro, quem vem primeiro, né, será servido primeiro, né, será servido primeiro. Eu achei assim espetacular essa ideia, não é assim, essa afirmação coerente, né, uma ideia coerente que se opõe àquela ideia bíblica, né, aquela ideia bíblica de que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Me pareceu isso, né, me pareceu assim, a gente pegar essa cultura iorubá é diferente. E, na minha concepção, a cultura iorubá tem mais razão. Aliás, não tem mais não, tem toda a razão. Não é? Não tem mais, tem toda a razão. Portanto, tem mais sentido. Ok? Bom, era isso, tá? Eu percebi essas questões aí na sua fala. Obrigado, Ana, pela aula, pelas palavras, pelo que você nos trouxe até agora. Obrigado. Posso ir, Neuza? Pode sim. Tem uma pergunta que você quer já no chat, quer juntar, já fazer as duas respostas? Ou você prefere depois? Deixa eu responder o Nazito, porque é muita, né? É muita coisa. São várias perguntas. Espera aí. Tá bom, depois a gente vai para o chat, então. Tá bom. Nazito, muito agradecida, viu? Eu vou explicar a partir do que eu compreendo, né, do que eu li, e então vamos lá. Fui procurar para não falar bobagem. Então, o povo Iorubá ocupa a África Ocidental e engloba a Nigéria, o sudoeste do Benin e partes do Togo, ok? Historicamente, inclui a região do antigo Reino de Queto e do Império de Oió. Tá? Quanto à cultura, agora eu vou com você fazer um exercício de relembrar, então, um pouco do que Cheikh-Anta Diop foi falando, né, da construção do Antigo Egito e dos povos que habitavam ali o entorno, e como esses povos foram dando origem a uma série de civilizações, né? Houve, então, esse movimento, e que vai culminar no século IX, no século X, com a instituição desse povo iorubá, mas não como uma civilização. Ele surge, a priori, como uma entidade de conjuntos de cidades-estado. Tá? Aí depois começa a se unificar, mas e que está localizado hoje numa origem comum com Ifé, localizado no sudeste da atual Nigéria, em partes de Benin, Togo e Serra Leoa. Tudo bem? Então, primeira parte já cumprida. Agora, seguimos. O conceito de criança e infâncias é um conceito ocidentalizado, né? Ele foi criado, então, esse conceito que nós, do Ocidente, chamamos de crianças e infâncias, ele surge ali na Europa, a partir do século XIV e XV, com a necessidade do cuidado e a proteção com os corpos que nasciam, né? Nós temos que lembrar que a Europa vinha de uma série de devastações, guerras, fome, pestes, e que a população europeia tinha sido dizimada para 1/3. Então, foi necessário criar essa ideia de que um corpo de idade inferior, né, que hoje é 12 anos, mas na época não era isso, precisava ser cuidado e protegido, porque não existia isso anteriormente. Esses corpos infantis, isso, Paulo, mas eu brigo bastante com o Felipe Arrier, porque ele vai trazer, então, essa visão de Europa como se fosse universal do mundo,
né, como se todas os corpos infantes, o que ele vai chamar, fossem tratados da mesma forma. Então, na Europa, esses corpos infantis de crianças, eles eram tratados como adultos em miniatura, e não tinha nenhum tipo de apego dos pais em fazer com que eles vingassem. A morte de uma criança era naturalizada. E para que, então, houvesse uma mudança, houve toda uma reestruturação, né, da sociedade, criando o conceito de família, criando a caça às bruxas, para que as mulheres fossem encerradas dentro das suas casas, e o cuidado e a proteção com esses corpos que precisavam prosperar, para servir ao mercado emergente, mercado moderno. Já em África, gente, como aqui com os povos ameríndios, como na América Latina como um todo, como em outros lugares do mundo, não existia essa mesma percepção em relação a esses corpos de crianças. Eram pessoas que precisavam de cuidado e de proteção, que precisavam, eram importantes para as suas comunidades, e que, principalmente, essas crianças eram o centro da comunidade. A construção da sociedade é completamente diferente da sociedade ocidentalizada. Enquanto na sociedade ocidentalizada o adulto ocupa o espaço prioritário, né? Nessas sociedades, a criança é o sol da sociedade. E até tem um texto muito bonito sobre isso que eu vou mandar para vocês no grupo. Da importância do cuidado. Então, por exemplo, a função de babá, que é uma função ocidentalizada, já existia essa função de cuidado e proteção com as crianças dentro das sociedades africanas, né? Era considerado um rito de passagem cuidar das crianças. Os mais velhos, né, em idade da comunidade, eram aqueles que iriam transmitir a tradição, e todo jovem em idade casadoira, gostar das palavras, né, dessa palavra, deveriam exercer a função de babá, aprender a cuidar da criança, para que quando vierem a ser pais, valorizem esses novos membros da comunidade. Então, veja que dentro dessa cosmopercepção de mundo, a criança ocupa um lugar prioritário. Tá? Tudo bem? Respondi? A senioridade, como nós percebemos, aqui no Ocidente, nós relacionamos somente a idade biológica, né? Então, é o mais velho. Não é só o mais velho. É o mais velho dentro de cada territorialidade. Então, como ela traz o exemplo, a senioridade de uma criança mais velha entre as outras crianças. Então, a senioridade é o conceito mais importante, mas também é relacionado com o território que esse corpo está ocupando. Outra coisa, que era mesmo? É importante a gente compreender que não existia, então, de forma nenhuma, essa distinção entre o gênero inexistente, e não existia nenhuma importância ao corpo biológico, a não ser para procriação e para procriação e a relação sexual. Eram as duas coisas que importavam a eles dizer de que corpo era aquele. Porque o corpo, o ana-fêmea, ele procriaria, ele teria gestação. Então, era necessário discutir essas questões ligadas à sexualidade, ligada ao cuidado, à maternagem, etc. É só isso. Não tem mais nenhuma relação com hierarquia ou com construção social. E aí, se a gente pensar, então, em senioridade, pensar em
responsabilidade, a mulher, sim, é aquela que gera, então ela é muito importante, porque é aquela que procria, que gera, mas também ela assume uma responsabilidade muito grande, mas não sozinha, Nazito. Então, não recai, não é essa construção ocidentalizada da mãe daquela que deve cuidar e proteger sozinha, não. É toda a sociedade é responsável junto com ela. Ela nunca está sozinha. E aí, quando eles falam, são os mais novos ajudando ela, independente se são anamachos ou anafêmeas. Todos se envolvem no processo de criação e cuidado dessa criança. Tá? Então, é meio ambivalente, né? A gente pensar que ela tem sim a responsabilidade, mas ela não está sozinha nessa responsabilidade. Ela está amparada por todos. E isso, o que é importante, eu considero, da gente começar a compreender isso, é para desconstruir um pouco a nossa visão de mundo, para compreender que, mesmo aqui na América do Sul, quando nós falamos das sociedades aqui, né, não a sociedade que vive nas cidades ocidentalizadas, mas os grupos que são resistências, né, os povos ameríndios, né, quando nós falamos de Pachamama, nós estamos falando de sociedades que se estruturam de formas diversas, né? Então, eu acho que é um exercício importantíssimo para ampliar o nosso olhar de mundo. Espero ter contribuído, Nazito. E é importante notar também, Ana, que todas essas sociedades, né, com olhares diversos, sempre tem a criança num lugar especial, né? O que a criança representa em outras sociedades, né, é muito, muito diferente do que acontece aqui. Ninguém levantou a mão até agora. Alguém... Santos Paulo, professor Pedro Paulo. Boa noite a todos. Parabéns, Ana, pela sua exposição aí, né? E eu acho que, né, cada exposição, né, a situação vai ficando um pouco mais complexa, né? De se entender e fazer a correlação para nós, mentes colonizadas, né? E desfazer, né, esse processo, né? Acho que é uma tarefa árdua, né? Inclusive, sobre a ampliação do conceito de senioridade, né? Você respondeu a minha questão da semana passada a respeito do processo de hierarquização, né? Que né, é mutável, né? É metabólico, né? Não tem não é uma coisa estática, né? Assim, né? Mas, assim, a minha questão é que no encontro passado, né, surgiu um debate, inclusive a professora Maria, não, a professora Sônia, né, colocou a questão desses estudos, né, dessa forma de interação que nós estamos tendo com outras culturas, outros planos, né, outros modos de ver, de pensar, de agir, né, que é justamente para que nós possamos também pensar o nosso plano, né, este plano, né, e a gente consegue aí, né, fazer, à medida que a gente vai entendendo, né, essa evolução, né, societária, né, dos povos diversos, a gente também vai começando também a vislumbrar o nosso espaço vital, né, do quanto é complexo, né, esse enraizamento, né, de uma cultura, né, que
a autora coloca que é uma violência, né? Ela coloca que é uma violência. Então, por exemplo, a minha pergunta é o seguinte, né? É possível o termo gênero, né? O termo gênero, né? Tratado, né? Pelo Ocidente, né? O termo gênero tratado pelo Ocidente, né? Ele é possível que ele acorrente, por exemplo, a existência e os corpos femininos de uma forma dupla, né? Porque nós vemos que existe aí uma correlação social, sociológica, de uma relação social, né? Construída, né? Pelo corpo social, mas existe também uma função biológica, né? Que também, né, o gênero ocidental também oprime esse corpo, né? Ana anafêmia, né? Aqui, né? Oprime de uma forma biológica e oprime de uma forma social. Como é possível uma libertação, digamos assim, uma emancipação desse corpo? Né? De uma forma evolutiva ou tudo integrado, né? Eu gostaria de entender, né, mais ou menos, né, que há um caminho, né, nessa relação, né? Essa é a minha questão. Ana? Se a briga, né, se a luta, ela é dupla para desacorrentar esse corpo feminino do modo biológico e sociológico, né, ou torna-se necessário, né, uma forma de atuação, de intervenção que incorpore essa multiplicidade, né, de elementos aí. Você quer responder já? Desculpa. Terminou, professor? Isso. Você quer responder já, Ana, ou a gente abre a palavra para a Silvana? Deixa a Silvana fazer, Tá que eu vou aqui pensando também, tá? Sim. Foi difícil essa. Obrigada, boa noite. Eu acho que a minha pergunta vai complementar a do professor Paulo, porque Boa noite, meu nome é Silvana, sou assistente social, mestra em serviço social formada pelo UFRJ, e o meu tema do mestrado foi sobre o tráfico sexual de mulheres, com recorte de mulheres negras e utilizando a dança como possibilidade de aliciamento. Pensando nesse corpo negro, né, hipersexualizado, pensando na cultura industrial de Adorno, estudando Marcuse com a sociedade capitalista, né, e que aliena os corpos e tudo mais. E a pergunta dele vai ao encontro do que eu vou levar agora para o doutorado, que eu estou pensando em ressignificar esses corpos. É possível ressignificar a representação do corpo feminino, principalmente o negro, que é o meu recorte? Por que eu digo isso? Eu estou estudando agora com recorte, né? Eu não falo mais do tráfico, mas também como dançarina, como passista que já fui, como dançarina, show de palco, viajei para alguns países e pude observar como o corpo feminino negro, principalmente no ambiente do carnaval, ele é representado e exposto, né? Então, a minha ousadia é ressignificar o termo mulata, não como uma categoria étnico-racial, mas como uma categoria profissional. Tanto que eu pergunto, indago, que história é essa de mulata profissional, né? Que história é essa da mulata, visto como uma categoria profissional? Porque, veja bem, a mulata no mundo do carnaval, a mulata profissional, ela pode ser também uma mulher branca,
por isso que eu faço esse recorte, não é questão étnica racial, não vou discutir colorismo, não vou discutir nada disso. Eu quero apresentar em como uma categoria, né, estereotipada, étnico-racial pelo termo mulata, se transforma numa categoria profissional. E como, então, a possibilidade de uma ousadia de ressignificar esse corpo, como o professor está dizendo, né? Existe essa possibilidade? É possível? As mulheres hoje que são passistas, dançarinas, seja ela de salão ou não, porque também tem um recorte diferente, né, da passista para a dançarina de salão. Eu ocupo esses dois espaços. Passista não mais, né? E aí, se essas mulheres passistas lá da década de 80, que eu faço esse recorte desde lá para cá, para 2025, se essas meninas hoje têm essa consciência que esse corpo é reificado e objetificado, e se é possível ressignificar esse termo mulata, mas não para tirar essa carga pejorativa desse estupro colonial, e se é possível ressignificar e, quiçá, regulamentar a profissão. Eu sei que é ousado, mas é o que eu estou levando para o doutorado, então, por isso que, então, obrigada por já ter dado a fala, que aí já acho que é a mesma pergunta, acho que o viés é o mesmo do objetivo aqui do professor. E gratidão a todos por esse momento, obrigada, boa noite. Ana? Ai. Eu posso falar que eu não sei e volto amanhã? Não, né? É difícil, né? Não, eu vou pensar junto com vocês, tá? Porque enquanto vocês falaram, uma série de questões foram me atravessando. Nós temos que entender que quando o Ironquioiumi, ela traz a questão do povo Yorubá, né, dessa cosmopercepção Oyo-Yorubá, ela está falando então, que entendia o mundo antes do contato com o colonialismo, antes da invasão, antes de tudo, né? Então, eu fico hoje me perguntando, né, como que a gente, então, pode pensar que essa tradição, então, que é viva, né, ela vai dizer isso no texto dela, olha, eu não estou falando de uma construção estática, eu estou falando de uma tradição que está viva, que está se reelaborando durante todo o tempo. E foi essa reelaboração durante o período do colonialismo que atingiu profundamente as raízes dessa sociedade e que fez com que essas pessoas começassem a buscar uma forma de se enquadrar nas normas ocidentalizadas, tá? Então, onde não existia gênero, o Ocidente, a Igreja, chegou generificando e falando, não, mas agora vocês são mulheres e homens e têm que ser tratados de determinada forma. Então, houve então, essa violência enorme que desestruturou e reestruturou a sociedade de uma outra forma, fazendo com que essa visão desse mundo se tornasse tão difícil para a gente. Porque, veja, quando o professor, posso chamá-lo de professor Paulo? Você fala dessa construção de gênero na atualidade, nós temos que entender que o Brasil, essa terra invadida aqui, ela foi construída a partir da violência contra as mulheres indígenas e as mulheres africanas, né? Mas também contra as mulheres brancas, em graus diferentes, em modos diferentes, mas todas as gênero feminino foram vítimas de violências diversas, né? Estruturou a partir disso. O Brasil existe a partir dessa estruturação. Então, hoje, quando eu pergunto para uma criança pequenininha, fazendo pesquisa, qual é o teu sonho, eles generificam o sonho. Eles não conseguem pensar sonho sem gênero. Entende?
nós já somos atravessados por essa violência de uma forma tão naturalizada que eu vou voltar a pergunta para vocês. Como assim, gente? Como que nós vamos falar nas nossas pesquisas sem falar em gênero? Como seria a sociedade brasileira sem gênero? E porque é uma dupla violência, sim, professor Paulo. Porque, assim, é uma retroalimentação da constituição da sociedade e da constituição biológica. Um depende do outro, um se alimenta do outro. Os dois estão juntos, não tem como a gente separar isso. Então, quando eu falo que as mulheres elas estão em condição de subalternidade diante dos homens, é porque elas são as outras. E quando você fala, Silvana, da mulher negra, você está falando que ela é a outra da outra. E quando você fala da mulher negra periférica, é a outra da outra da outra. E aí, essas condições que são sociais e biológicas, elas vão impactando o corpo de uma forma tão naturalizado que chega uma hora que você se pergunta como que eu vou falar aqui sem falar em gênero, porque a violência é gerada pelo gênero, o gênero estrutura a nossa sociedade. Nós estamos dentro de uma sociedade patriarcal. E aí, eu não consigo... É uma questão, eu acho que muito, muito, muito séria e complicada, que eu não vejo possibilidade da gente desconstruir essa construção. Seria muito bom, como o Nego Bispo fala, que a gente pudesse, então, contracolonizar, né? Eu acho que existem esses povos, né, que são resistência e que não se colonizaram dentro da concepção atual de mundo contemporâneo. Difícil, hein, gente? Porque Silvana, quando fala de olhar para essas mulheres, elas são atravessadas também por esse mundo tecnológico. Né? Não é mais só a forma como o outro me vê, mas é como esse mundo tecnológico me torna visível ao outro. Entende? Mudou a configuração de mundo. Não tem mais como a gente pensar que hoje as nossas relações humanas estão só sendo mediadas por humanos. Nós estamos sendo mediados por esse meio tecnológico, asséptico, né? Esse meio tecnológico que é neutro, que não leva em consideração e que alimenta as pessoas e o imaginário delas. Então, Silvana, quando você fala, eu tenho um problema muito sério com o termo mulato, eu entendo que você está usando esse termo dentro de um conceito de passista, né? Mas talvez você deva também discutir esse termo, né? Porque ele vem sofrendo um enfrentamento enorme, né? Porque ele surge, né, num contexto muito, muito sério, né? E então não sei. Isso daí é pesquisa sua, né? Mas, assim, de que forma hoje a gente pode pensar essa ressignificação de uma forma contracolonial, desafiando as normas de gênero? Não sei. Porque nós conseguimos desconstruir o pensamento. Nós vivemos numa sociedade da cosmovisão ou da cosmopercepção? Está vendo como é difícil, gente? É necessário. Essa linguagem da Oiron, que é isso? É um desafio porque ela nos coloca para questionar tudo aquilo que é dado como certo.
Não sei, eu mais tenho perguntas do que resposta, viu, gente? Fica aí minhas também questões. Cris? Boa noite. Parabéns, Ana, Silvana, uma amiga de profissão, também sou assistente social, mulher preta, sambista. Esse nome mulata, ele já vem nesse processo capitalista, que eu falo capitalista, né? Que proveniente da mula, da mulher que é para ser montada, que é uma coisa tão absurda, onde pegam toda a nossa cultura de mulher preta, de dança, que é um ato completamente cultural, e aí eles jogam dentro do capitalismo como uma forma de ganhos. E aí, o nome que é altamente pejorativo para nós, mulheres pretas, que só de escutar chega a dar um ataque do coração, né? Eles mantêm a forma de nos inferiorizar e uma forma de ganhar dinheiro com isso. E retira todo o processo cultural que nós temos de base. E quando eles capitalizam isso, eles vão lá e colocam outros corpos que é para eles ganharem e os nossos ficarem abaixo. Então, chega a me dar quase gente, sabe? Quando mexe nisso, já mexe naquela, né? Porque o corpo da mulher preta, quando a mulher branca ela estava se iniciando no sufrágio universal, numa luta de direitos com seus corpos, que apesar de explorados pelo homem branco, mas eles eram resguardados, o nosso não era. Né? Porque esse processo de inferiorização, de falar, olha, porque a mulher preta ela é a mais quente, era uma forma de poder me estuprar e falar que eu gostava disso. De naturalizar meu corpo como um objeto de uso do escrúpulo deles. Então, e essas correntes escravagistas, a gente vê aí, né, se arrastando hoje. Tanto que quando falamos sobre a solidão da mulher preta, tá aí. Ah, é porque a mulher preta não tem um parceiro? Não. Porque ela é vista que é uma mulher que é para não casar. Né? Então, quando se fala desse processo de objetificar, de explorar o corpo, que é uma forma colonial, que é uma forma altamente, assim, nossa, chega a dar uma coisa, porque é o sofrimento que nos... É o racismo, que ele é tão estruturado, ele é tão contra o nosso corpo, que ele nos atinge de todas as formas. Eles nos atingem no mercado de trabalho, eles nos atingem em ter um parceiro legal, porque o parceiro que vai estar conosco, ele acredita que se der qualquer coisa, a gente vai aceitar. Entendeu? Aí vem oba-oba, calma aí, oba-oba sexo, calma aí. Oba-oba sexo. Meu corpo não teve proteção. Meu corpo não teve proteção. Então, mediante a isso, são sofrimentos que a mulher preta, que fez esse processo de diáspora, e ele está aqui tão vulnerável, tão cheia de dores, que se encostar, sangra, é que temos que questionar. E temos que desconstruir exatamente essas palavras que, nossa, mula, só de falar de mulata eu até perdi o fogo, liguei a câmera.
né? Que dói demais. E dói para valer. Obrigada, é isso. Eu acredito que vamos tirar esse nome aí. Mula, desculpa aí a palavra, mas não dá não, gente. Tá bom? Eu acho que o primeiro, o nome mais pejorativo que se tem é mulata, né? Um nome muito... que não dá para naturalizar. Tá bom? Desculpa, Cris. Obrigada. Nós estamos quase com 2 horas de reunião. Então, eu vou pedir, na fala da Silvana, se alguém ainda quiser fazer um comentário, para depois eu passar para a Ana fazer as suas considerações finais. Antes, eu quero lembrar aos companheiros, companheiras, que hoje é o dia do aniversário da Ana. Tá bom? Então, parabéns, Ana, Parabéns, querida. Ana! Uhul! Tá bom, pena que não tem um bom aqui pra gente cantar o parabéns. Silvana. Oi. Me ouvindo? Sim. Tá, quero agradecer, não vou me alongar muito, vou agradecer aqui as contribuições de vocês, já peguei algumas referências, inclusive referências teóricas aqui que os colegas me enviaram, muito obrigada. Professora Ana, gratidão também mas eu discuti no mestrado o termo mulata, tá? Conceituei, trouxe inclusive, né, questões do IBGE, né, trouxe, então, eu precisava nesse momento fazer esse recorte, porque não dá para falar sobre tudo, a gente nunca consegue, e que bom que não, né, porque a gente traz sempre para reflexão. Cris, colega aí de profissão, obrigada pelas contribuições, do termo mulata também me arrepia, por isso que eu acho importante eu trazer essa discussão no doutorado, inclusive eu tive junto com o Sindicato de Dança daqui do Rio de Janeiro, e eles acharam muito interessante o tema, porque inclusive eu perguntei, né, eles conseguiram regularizar passista, mestiçal e baiana, eu falei, e a mulata? Não, elas não têm interesse, e aí é por isso que eu vou discutir, porque não tem interesse em regularizar, regulamentar, por conta das questões, né, de cachê e de salário que não é salário, que aí vai entrar muita coisa, né, então, por isso que eu sei que é um termo denso, eu sei que é ousado, sim, eu vou questionar o termo mulata, mas a minha intenção maior, utilizando até a escrevivência da Evarista, é trazer essas meninas, essas mulheres dançarinas, passistas mulatas, para uma reflexão, né? E que consciência ela tem, aí eu quero alcançar a consciência de Gordon, consciência negra com letra maiúscula, que na sua maioria da sociedade é com a letra minúscula, se elas conseguem alcançar isso. E para quando chamarem ela de mulata, elas falaram, opa, mas calma aí, de que mulata estamos falando, né? A intenção é essa. Então, gratidão a todos pela contribuição. Mais uma vez, obrigada. Cris. Gente, eu não tinha levantado, mas já que eu queria falar, é porque toda a parte artística também, né, irmã? Eu sou poetisa, eu sou compositora, então toda essa parte artística, eles capitalizam, eles desnaturalizam, e se eles puderem, eles furtam aquilo que nós temos para que eles ganhem, tá bom? Eu não tinha levantado, eu só não abaixei a mão, mas muito obrigada. Aldacir, então, depois o Aldo. E aí nós encerramos e eu passo para a Ana depois do Aldo. Tá bom? Aldacir primeiro, depois Aldo. Bom, boa noite. Parabéns, professora Ana Cláudia. Que Eledumare te encha de alegria, de felicidade e tudo mais, que você seja sempre disposta. Essa terminologia aí, essa questão de mulato, mulata, a gente entende como sempre o Brasil foi formado em cima da negação
né? E é bem verdade que quem são os mulatos? Mulato, segundo Darcy Ribeiro, vem de mula, né? O cruzamento do jumento com a égua que nasce o mulo, não é isso? Então, para justificar aqueles pequenos que nasciam nas comunidades, nas senzalas, os moleques de pele mais clarinha, era chamado de mulato para negar a miscigenação. Então, se aqueles que eram miscigenados, que eram filhos dos estupros das mulheres pretas na Casa Grande, fazia com que isso tirava a responsabilidade de serem filhos daqueles que eram da Casa Grande. E se a igreja considerasse e aceitasse, batizasse aquelas crianças, eles teriam herança. Então, para tirar isso e não justificar a herança, começaram a criar alguns sistemas, como essas misturas que eles assim trouxeram para chamar de justificar o que seria esses mulatos. Então é muito complicado, a gente sempre tem visto na sociedade esses tipos de coisa. Então é só para dizer aí que a gente não concorda nunca com isso. Na nossa igual na nossa certidão de nascimento nos chamarem de pardo. Então não dá. Mas é isso, eu só queria parabenizar, eu queria fazer uma intervenção mais qualificada, mas eu, sinceramente, ela fugiu da minha cabeça aqui, agora não dá. Axé a todos nós. Axé. Aldo? Não, primeiro para dizer da importância desse livro, né? Assim como os demais livros que nós temos estudados, né? Porque, entre aspas, no mês da consciência negra, esse é um tipo de estudo que está vinculado à questão da resistência, né? A necessidade de continuar resistindo contra tudo e contra todos, a esse epistemicídio, a essa forma de matança, de colonização, de invasão e destruição, de matança dos nossos nativos, nossos povos, dos negros, enfim. E a colonização, longe de ser apenas do ponto de vista econômico, ela é profundamente cultural. Ela é profundamente cultural e abala toda a existência daqueles povos. E é fundamental nós sabermos, por exemplo, que tem uma cultura fantástica, que é a Iorubá, que tem valores que absolutamente antagônicos, né? Tem uma elaboração, valores da elaboração absolutamente antagônica ao que a forma organizacional com qual nós somos formados ou deformados, né? Ou deformados. Então, eu reputo da maior importância tanto a exposição da Ana, que é competente e uma intelectual extremamente importante, qualificada, assim como a Sônia e outros companheiros e todas que estão aqui. Eu reputo a maior importância trazer esses debates, trazer essas reflexões, para que a gente possa, inclusive, num parâmetro comparativo, por exemplo, tipificarmos como que a colonização, que a invasão, que a matança dos nossos povos é algo abominável do ponto de vista da sociedade. Abominável, não tem outra explicação. E um livro igual esse, digamos assim, faz o contraponto
faz o contraponto e chama atenção para povos que tinham uma civilização extremamente importante, organizada, estruturada, e que essa cultura é demolida, né? Em grande parte demolida por conta dos interesses econômicos da dominação de uma sociedade. Mas resistir é preciso. E é o que nós estamos fazendo aqui. Ana? Bom, Silvana, vou te dizer uma coisa, tensionar é preciso, certo? Tensiona, puxa, repuxa, até para ver até onde vai tudo isso. Porque essa posição marginal que esses corpos, denominados como mulatas, ocupam, dentro desse construto imaginário social, possibilita uma discussão fortíssima, sabe? Não é à toa que são chamados dessa forma e são mantidos dessa forma até hoje, né? Então, por que dentro dessa manifestação cultural, gente, eu estava aqui ouvindo todo mundo e estava pensando, tá? Dentro dessa manifestação cultural, que é o carnaval, que nasce como um símbolo de resistência, que hoje é um símbolo de espetáculo, sofreu uma espetacularização, porque foi tomado pelo Estado, né? E se tornou um produto a ser comercializado. Por que ainda se mantém essa denominação e esse lugar para ser ocupado por determinados corpos, né, com um determinado modelo, não é qualquer corpo. Então, eu queria te indicar um livro, chama A Leste dos Sonhos, não sei se dá para ver, da Anastasia Martin, e eu conheci essa pesquisadora há um tempo atrás, e desde então me agarrei a ela. Ela é francesa, mas ela foi morar no norte da Sibéria com o povo Iwin, né? E que é um povo ancestral, né? E que mantém uma outra forma, também uma outra cosmopercepção de mundo. Olha, gente, tá tudo interligado, né? E essa pesquisadora, ela vai mostrar como a Rússia, ela adentra esse território Iwin e utiliza o espetáculo cultural, a manifestação cultural dos povos Iwin como um espetáculo para domesticá-los. Então, eu ofereço palco, eu ofereço lugar, mas eu coloco estrutura, eu coloco ordem, eu coloco... Entende o que está acontecendo? Eu estabeleço uma dominação sobre esse espetáculo de resistência. Isso é muito bom para a gente pensar até onde as nossas manifestações culturais realmente elas são livres, né? Elas estão sob uma dominação intensa. Eles não querem que nós sejamos realmente livres, que nós sejamos resistência. Não, vamos fazer de conta que eles estão resistindo a alguma coisa, mas nós estamos ganhando muito dinheiro com isso, tá? E aí eu mantenho esses corpos nesse lugar, com essa determinada denominação, não sei. Para mim, gente, parece uma questão... E assim, mais do que questionar as mulheres que são denominadas de mulata, eu vou para o outro lado, tá? Eu vou questionar esses homens, né? Esse modelo, esse homem que denomina dessa forma, que mantém nesse lugar, né? Não sei. Bom, gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês no dia do meu aniversário, né? Foi um presente de 61 anos. Achei bonitinho que minha neta falou assim, tudo isso, vó? Falei, tudo isso. E está aprendendo junto com vocês, porque cada vez que eu saio daqui, eu saio com mais
ideias, com mais possibilidades. Eu agradeço muito a honra de estar fazendo parte desse grupo, viu? Agradecida. Nós é que ficamos muito felizes por ter você aqui, Ana. Sem dúvida nenhuma, contribuindo e muito, né, para esse nosso estudo. A Ana já está conosco, acho que 2 ou 3 livros atrás, né? Porque aqui a gente marca o tempo dessa forma, é por livro, né? Então, nós já estudamos 6 livros. Então, a Ana já está conosco, acho que os 3 últimos a Ana esteve conosco. E sempre foi muito bom ter a Ana aqui presente, quando não expondo, comentando, né, estimulando a conversa, isso é muito bom. E reforço aqui meus parabéns para você, tá? Muitas felicidades e que a gente continue aqui nesse caminho por muito tempo juntas. Então, pessoal, acho que é isso, uma aula maravilhosa, como sempre, né? E a cada aula a gente acumula mais conhecimento, né? Eu penso assim, essa aula de hoje eu vou ter que rever, porque são muitos conceitos, né? São muitos conceitos novos para nós e nós precisamos, de fato, nos apropriarmos desses conceitos, né? Porque, como nós já dissemos, a nossa deficiência, né, de formação da história, da filosofia, da história, da cultura africana, ela vem de muito tempo. Então, nós precisamos de muito estudo para compensar esse tempo que nos foi negado, né? Então, é isso. Agradeço a presença de todos e todas e a contribuição de todos e todas. E segunda-feira que vem estaremos aqui dando continuidade à parte 2, com a professora Sônia Maria Lira. Tá bom? Então, boa noite, gente. Parabéns, Ana. Boa noite, parabéns, feliz aniversário. Parabéns. Parabéns, Ana. Boa noite, boa noite. Boa noite a todas e todos, boa noite. Até a Boa próxima. noite, até. Professora Ana, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito bom estar com vocês sempre, enriquecendo.